número 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Sentadinho mesmo, uma leitura comprida, mas necessária. Eu gostaria muito que você prestasse já muita atenção ao texto. Gostaria também que a gente não conversasse ou evitasse ao máximo as conversas paralelas e também o andar na nave da igreja sem que haja uma necessidade. Amém? Que estivéssemos todos aqui na palavra, atentos a ela. Diz assim, Romanos 5, 1: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, e é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra frutifique em nós. Como disse o profeta, a Tua palavra não voltará para Ti vazia, antes prosperará pelo motivo do qual foi enviada. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor fale conosco, eu te peço que o Senhor nos esclareça sobre esse valor que com certeza traz significado à nossa vida, à nossa carreira cristã, ao nosso caminho contigo, à nossa relação entre irmãos e tudo mais onde estamos vivendo e nos envolvendo. Que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui nesse momento, meu Pai, para nos ajudar a compreender estes valores. Amém e amém. O nosso assunto, meus irmãos, é justificação. Justificação. Esse texto, essa carta aos Romanos, ela foi a base principal de Martinho Lutero na Reforma Protestante. Então esse monge, Martinho Lutero, que alguns já conhecem um pouquinho mais, já leu sobre ele, ele trouxe uma reforma doutrinária em toda a igreja que estava mergulhada em trevas. Ele fez 95 teses
religiosidade do Vaticano e apregoou lá na capela de Wittenberg o desafio a crer em Jesus pela fé e na justificação que vem pela fé, e não vem pela compra de indulgências que eram como certificados que as pessoas compravam no catolicismo para que fossem salvas, para que tivessem um terreno no céu. E nem tampouco a salvação vem por fazer boas obras. Então Lutero ele vai escrever as 95 teses, ele usa alguns textos, mas principalmente a carta aos Romanos, e esse capítulo 5 que acabamos de ler, ele é a chave para compreendermos esse valor que transformou a igreja no século XV. E, irmãos, as implicações do que aconteceu ali com os textos de Romanos e alguns outros que Lutero expôs, trouxe algo que nós chamamos de reforma protestante. E os desdobramentos de tudo isso, irmãos, foram acontecendo por esses séculos, e desses desdobramentos estamos nós aqui hoje. Porque se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Se existe igreja evangélica, se existe igreja cristã vivendo o evangelho, se existe Bíblia sendo pregada de verdade por esse mundo, se existe palavra de Deus chegando ao teu coração nesse momento, foi porque as pessoas ou alguém entendeu a questão da justificação pela fé. Amém? Então esse é o nosso assunto hoje. Pois bem, meus irmãos, o que é justificação? O que seria justificação? A grosso modo, numa definição assim básica, a gente poderia dizer assim: justificação é tornar o injusto em justo. Se nós mergulharmos numa questão um pouquinho mais teológica da coisa, justificação trata de um ato judicial, espiritual, no qual Deus declara o imundo, o injusto em justo. Um grande homem de Deus chamado John Stott, que partiu do Senhor em 2015, ele disse a seguinte frase: aquele que não consegue entender o significado do que é justificação, nunca entenderá o cristianismo. John Watson, que viveu no século XVII, grande homem de Deus, um pregador puritano, também disse assim: a justificação é o eixo e o alicerce do verdadeiro cristianismo. Ora, se justificação é pegar o injusto e torná-lo justo, quem é o justo? Quando a gente vai abrir a Escritura, e você pode ter esse cuidado lá na sua casa, você tem até a Bíblia online para te dar esse suporte, você vai ver que existem mais de 1000 referências com a palavra justo. Justificação, tornar o injusto em justo. Mas quando a gente vai olhar na Escritura, tanto no Velho como também no Novo, a maioria dessas referências bíblicas que encontramos a palavra justo, não está falando da justificação. Está falando daquele que pratica a justiça, está falando daquele que é justo. Quando você, na maioria das vezes, enxergar essa palavra justo, aquele que tem um bom nível de integridade, de honestidade, aquele que não aceita a injustiça. Por exemplo, Jesus no Monte das Bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 6 de Mateus, ele vai dizer assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, aqueles que lutam e batalham por aquilo que é justo e que é correto. No versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, ele também vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então pode ser, abrindo um parênteses, até o seu caso, que está sofrendo alguma retaliação no trabalho, ou algum tipo de perseguição na sua faculdade, alguma coisa está acontecendo com você, mas veio até alguém falar comigo a semana passada, é uma perseguição por causa daquilo que é justo, que é certo, e você está primando e batendo o seu pé naquilo que é verdadeiro, naquilo que é certo, e aí você está tendo um descontentamento de quem está ao redor. Então Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça. Aí está o justo. Mas, meus irmãos, caminha comigo o raciocínio. Paulo está deixando claro que esse justo que pratica a justiça, que luta pela justiça, que faz o que é justo,
que tem um nível de integridade, de bondade, de honestidade, não é o justo que é justificado, não é aquele que exatamente foi justificado. Está complicado? Eu vou explicar. Então, todas as vezes que você vê isso na Bíblia, o justo, na maioria das vezes, está direcionando a pessoas íntegras. Amém? Então, não necessariamente a Bíblia vai chamar até o Ló. Lembra do Ló, sobrinho de Abraão? O Pedro, no Antigo e no Novo Testamento, vai mencionar o Ló e dizer que o Ló vivia enfadado. O justo Ló vivia enfadado da vida que vivia em Sodoma e Gomorra. Então ele chegou lá em Sodoma e Gomorra e falou: eu não me encaixo nisso aqui, eu vim aqui por engano, eu achei que era bonita, a terra era bonita. Eu falei com o Abraão falou para me escolher, meu tio falou que eu podia escolher para onde eu iria, para a gente não ter briga, e eu escolhi vir para cá. Mas olha que eu cheguei aqui, a vida desse pessoal não é minha. Então o nível de integridade que o Ló possuía caracterizou ser chamado de justo. Mas Paulo vai trazer um conceito sobre o justo diferente, porque a justificação, ela torna o injusto justo. E dentro dessa questão, não há sobre a terra nenhum justo, nem o íntegro, nem o honesto, nem o que luta pela justiça. No campo da honestidade, da integridade, até a Bíblia o chama de justo, mas no campo da justificação, a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando se fala no conceito da justificação, não sobra nenhum, todos são injustos. Por isso que John Stott foi brilhante quando disse essa frase que eu falei agora há pouco, que aquele que não entende o conceito da justificação nunca vai entender o cristianismo. Por quê? Porque às vezes as pessoas, por causa do seu nível de honestidade, de integridade, elas se sentem justas, e às vezes se sentem mais justas do que o outro, mais íntegras do que o outro, e por achar-se mais justa e mais íntegra do que o outro, ela também se sente no direito de apontar o outro que, do seu ponto de vista, não é tão justo quanto ela. Mas quando Deus olha do céu, irmãos, a palavra é o que Paulo está dizendo: não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago, do capítulo 2, versículo 23, ele já vai começar a falar também a respeito dessa tal justificação, que é o nosso assunto. No 2,23 de Tiago, a palavra vai dizer assim: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão viveu na antiga aliança, mas no Novo Testamento, Paulo, em Romanos capítulo 4, capítulo 3, também vai mencionar o Abraão, dizendo que Abraão foi justificado, não porque ele obedeceu a voz de Deus, não porque ele saiu de dos caldeus, não porque ele andou no deserto, não porque ele foi justificado porque ele creu. Por isso que Lutero veio trazer essas bases para a igreja, que a nossa salvação e justificação é porque olhamos para a cruz, para o sangue de Jesus, para o que aconteceu ali, e entendemos que ali a nossa salvação foi ganha através do sangue do Filho de Deus, que nos justificou e tornou a nós injustos em justos. Não é porque pagamos a conta em dia, porque somos honestos, porque deixamos de falar palavrão, ou porque não fumamos e nem bebemos mais. Não é nada disso, porque eu ajudo os pobres, porque eu levo o seu pão, porque eu dou agasalhos. Não é por nada disso que alguém é justo, é porque fomos justificados por um justo. Amém, irmãos? Por um justo. Quando se fala, por exemplo, uma expressão que está em Hebreus 10:38, em Gálatas 3:11, Romanos 1:17, Abacuque 2:4, Paulo vai dizer nesses textos também aqui de Hebreus não foi Paulo, Gálatas e Romanos, por exemplo,
viverá pela fé. Quando o texto vai mencionar, tanto aqui em Abacuque, onde Paulo vai importar, o autor aos Hebreus também vai importar essa expressão maravilhosa, dizendo que o justo viverá pela fé, ele não está falando do íntegro somente, do honesto, ele está falando daquele que foi justificado. Porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então eu vou reforçar esse conceito mais uma vez para que a gente entenda. Quando a Bíblia fala justo, a maioria das vezes se refere a obras boas, a ser uma boa pessoa, a ser alguém íntegro, até mesmo alguém que tema a Deus. Mas quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, é algo a mais, é justificação. Amém? Paulo vai dizer a Tito o seguinte, no capítulo 3, versículos de 3 ao 7. Porque nós, ele vai usar a primeira pessoa do plural, ele vai se incluir aqui. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então Paulo vai dizer o seguinte: nós, ele não está falando para os crentes gentios somente em Roma, ele está falando para si mesmo. Ele vai usar insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia. Espera aí, Paulo não foi botequeiro que nem eu. Paulo não ficou nos botecos jogando bilhar e comendo aqueles ovos azul e aqueles torresmos 3 dias lá que nem eu ficava, enchendo a pança de bombeirinho. Paulo nunca viveu uma vida, irmãos, desregrada, porque ele era um fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, desde garoto ele foi criado na melhor escola rabínica da sua época. Paulo, ele tinha um zelo pela lei, a Bíblia vai dizer que ele era um homem zeloso pela lei. Só que Paulo entendeu que toda a sua integridade, a sua honestidade, a sua hombridade, a sua sinceridade, ele vai até dizer que tudo que ele era e tudo que ele sabia, ele considerava como trapo de imundícia, como pano de chão, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Então Paulo não se escorava na sua honestidade, ele mesmo vai dizer, ele podia dizer aqui, eu era o justo, mas ele vai dizer assim, mesmo sendo alguém muito religioso, muito temente a Deus de Israel, muito zeloso da lei, ele vai dizer, eu era um insensato, um desobediente, um extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, invejoso, odioso, e também estava misturado com aqueles que odeiam um ao outro. Então mesmo com aqueles justos que são íntegros, que são sinceros, Paulo vai dizer, são injustos também, precisam ser justificados. Amém, irmãos? Então quando Deus olha nas lentes de Deus, do ponto de vista de Deus, não há um justo sequer. Aí na carta a Tito ele vai dizer assim, eu li até o versículo 3 do capítulo 3. No versículo 4 da carta que ele escreve a Tito, ele vai dizer, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós por Jesus nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Então, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, não havia nada que nós pudéssemos fazer para ser justificados. Amém? Charles Spurgeon disse que a justificação é uma iniciativa da mente e do coração de Deus e não do sistema nervoso do ser humano. Você está aqui porque você foi justificado, e não foi pelas suas obras de justiça, não foi pelas minhas obras de justiça. Eu estou em pé falando com vocês aqui, irmãos, mas eu preciso e precisei ser justificado, porque não há justiça em ninguém. Amém?
subir aqui, porque aqui é só para os ungidos. Eu prefiro ficar lá embaixo, porque quem é digno de subir aqui? Se existe alguém que seja mais digno um do outro de subir aqui, irmãos, eu fico lá embaixo. Se essas pedras brancas de mármore aqui forem um lugar mais santo do que o banco que você está aí, e por ser mais santo, alguém para subir aqui tem que ser mais santo do que estão aí, eu nem subo, gente. Mas a religiosidade coloca essas coisas. Para subir aqui você tem que ser, pai, santo e tal. Não há um justo sequer. Eu sempre brinco com os irmãos, o que passou pela sua cabeça só no dia de hoje? Se pegar na semana então, pelo amor de Deus, se a gente fizer um videoclipe do que passou na nossa cabeça em 24 horas e botar aqui na tela, a gente vai abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça dentro de vergonha, porque nós não somos justos. A questão do justificado não é o limpo e o sujo, porque a gente pensa que se converte e ele fica limpo, e aceita Jesus e fica limpo. A questão é o mais sujo e o menos sujo, porque sujo é todo mundo. Amém, irmãos? Amém. Eu vou dizer um pouquinho mais. Nós precisamos adquirir a consciência da justificação e o que ela produz na vida de alguém que serve a Jesus. Ou seja, alguém que compreendeu e está consciente da justificação. Ela está consciente que, por mais que ela seja temente a Deus e ajude aos outros e seja uma boa pessoa, ela é injusta. Então, meus irmãos, o injusto precisa ser justificado. Quando é que a gente tem essa consciência? E o que acontece quando essa consciência toma conta da gente? Em primeiro lugar, uma pessoa que compreendeu o conceito da justificação, ela está livre do poder escravizador da religião. Eu vou repetir. A religião acho que leva mais gente para o inferno do que o próprio pecado e o próprio Satanás e o próprio mundo. Porque quem está no pecado sabe que está pecando, sabe que está fazendo coisa errada. Quem está no mundo sabe que está no mundo e sabe que até brinca. Trabalhei com uma moça uma vez que disse assim: Jair, eu não quero ir para o céu não. O céu só vai ter gente triste, gente chata, gente desanimada. Eu quero ir para o inferno que vai ser animado lá. Falei, você que sabe. Prefiro aguentar os chatos lá no céu. Mas assim, a religião escraviza, irmãos. Jesus conta uma história em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Ele está falando sobre oração e ele diz assim: um fariseu e um publicano subiram para orar. E o fariseu, quando orava, ele se punha de pé e dizia: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, dou os meus dízimos fielmente e jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esse publicano que aí está. A religião faz isso com as pessoas. Eu não sou como os demais homens, ou seja, eu sou limpo, eu sou justo, mas não pela justiça do Cristo, pela minha própria. Então, ele tinha um currículo, irmãos, invejável na parábola que Jesus conta. Ou seja, eu não sou roubador, eu não sou adulto, eu sou fiel à minha mulher, eu dou os meus dízimos, melhor que a maioria dos crentes que a gente conhece, dá os dízimos. Os crentes têm isso, faz. E ainda jejum 2 vezes na semana. Tem gente que nunca fez isso. O fariseu deu de goleada. Mas quando ele disse: eu não sou igual aos demais, e aí ele olha para o publicano, cobrador de impostos, gente desprezível, gente da pior espécie, era o publicano, era um judeu normalmente, israelita, que trabalhava a serviço de Roma para cobrar os impostos e extorquir as pessoas de Israel. Então ele era odiado porque ele era um fiscal da prefeitura corrupto e ainda trabalhando para o inimigo. Não sou igual a esse publicano. Aí Jesus vai dizer o comportamento do publicano, que ele batia no peito, não levantava a cabeça e só dizia uma
Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus olhou para os seus discípulos a entender uma parábola. Esse foi para casa justificado e não aquele, porque a qualquer que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Sabe quem é o justificado? É aquele que reconhece a sua imundície. Amém, irmãos? Eu sou pastor, mas eu estou cheio de imundície, irmãos. Eu sou responsável com a palavra, responsável com Deus, responsável com o meu casamento, com a minha família, mas tem muita coisa dentro de mim que não me agrada e não agrada a Deus, e Ele precisa tratar, e eu me sinto alguém que precisa de justiça divina. Amém. E não me sinto no direito de apontar quem quer que seja. Eu conversava com o pastor Maurício domingo passado, depois do culto, e ele fez um comentário engraçado. A gente estava lamentando, né? Lamentações pastorais. Ele falou lá da igreja dele, falou da minha, das coisas assim e tal. E um lamentando com o outro, ele disse assim: Jair, tem coisas que deixam a gente meio preocupado, né? Quando a gente estava do lado de lá do pastorado, a gente era daqueles que queria arrancar o joio na marra. Não, tem que fazer assim, não tem que tirar, não tem que disciplinar, não tem que comprar foto, tem que fazer reunião. A gente era daqueles, em algumas situações, que queria purificar a igreja na marra. Agora, quando a gente vem do lado de cá do pastorado, a gente escuta uma voz dizendo assim: não arranca o joio. Porque a hora que você arranca, você pode tirar o trigo junto. Mas os arrancadores de joio estão sempre de plantão, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque às vezes, irmãos, a gente comete a religiosidade maligna, satânica, de achar que somos melhores, mais espirituais ou mais santos que outros. Tem denominações que se acham mais santas do que as outras, e até pinta a igreja da mesma cor para Jesus não errar quando ele voltar, senão ele pode pegar a igreja errada, porque são mais santos que os outros. Gente, isso é uma religiosidade satânica. Então, quando a gente entende o conceito da justificação, nós somos libertos, a gente vai sendo liberto dessa malignidade escravizadora da religião. A gente se torna parecido com o publicano da parábola, que Jesus diz assim: esse foi justificado para a sua casa e não aquele. Irmãos, Jesus é brilhante, porque quando a gente começa a ler os evangelhos, tem alguns lugares e pessoas que, se a gente morasse lá naquela época, a gente não passaria perto, a gente não iria. E Jesus foi. Eu estava uma vez na casa de recuperação lá, e a gente tratou com o evangelho com o pessoal de manhãzinha, pegou o evangelho, aceitaram Jesus, voltaram para o cristianismo, dei Bíblia de presente. Depois eu passei a manhã inteira na mesa ao redor deles, e eles me fazendo perguntando isso, pedindo conselho, etc e tal. Aí um deles, lá pro lado do meio-dia, eu estava lá das 8h30, 9h, até meio-dia e pouco, ele perguntou assim para mim: pastor, o que te faz sair de São Paulo? Você tem família, você tem sua igreja lá, e vim aqui todo mês para ficar falando com a gente, trazendo presente para a gente, trazendo roupa, trazendo coisa para nós. Nem a nossa família quer a gente mais. Inclusive eu, quando terminar o tratamento, eu não sei nem para onde eu vou, não tenho lugar para ir. O que te faz sair de São Paulo para vir aqui falar com a gente? Gente, a minha resposta foi de bate-pronto. Falei: olha, quando eu vim aqui eu me sinto como Jesus. Esse é o momento que Jesus veio nessa terra. E digo mais, moço, eu acho que se Jesus encarnasse de novo, ele viria muito mais a esses lugares do que a muita igreja evangélica. Porque Jesus ia em lugares e falava com pessoas que nós nos recusamos a falar, a conviver, a olhar na cara, porque a gente acha que somos mais limpos, irmãos. Jesus encontra com uma mulher na beira de um poço, e era proibido terminantemente pela lei que uma mulher conversasse com um homem no meio da rua se ela não tivesse acompanhada do pai, do irmão mais velho ou do marido. E olha que era uma mulher de reputação duvidosa. Ele faz um perdido nos discípulos, manda 12 caras comprar comida na cidade só para ficar sozinho e conversar com uma mulher perdida, abandonada, maltratada, e ganhar o coração daquela mulher desclassificada pela sociedade em Samaria. Então Jesus parece que vai na contramão da nossa religiosidade, porque nós só queremos jantar com crente, comer pizza com crente, conversar com crente, andar com gente limpinha, como se tivesse algum limpinho. Nós precisamos entender o conceito da justificação. Amém, irmãos? Não tem ninguém que seja mais digno do que o outro. Eu vi uma foto do Fábio de Mello no Facebook, aí eu li o rodapé
Aí eu apertei na matéria e li lá. Ele foi no aniversário da cantora Alcione, ficou lá por 1 hora porque foi convidado ao aniversário. E ali algumas pessoas pediram para tirar uma fotografia com ele. E ele disse assim: eu percebi que aquele travesti estava me olhando. E eu, no meu pensamento já estava assim: só falta ele também vir querer tirar uma foto comigo. Eu não sei o que eu vou fazer. E ali, sorrindo e olhando de rabo de olho, sorrindo e olhando, não deu outra. Ela veio travesti: você tiraria uma foto comigo, Fábio de Mello? Ele olhou na hora e disse: claro. Ou a gente acha que Deus ama mais você e a mim do que um travesti? Ou você acha que Deus ama mais a mim e a você do que o bandido que matou pessoas? Ele ama a todos igualmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele diz que ele amou o mundo, ele não amou o planeta, as estrelas, o cosmos, o mar, as baleias, o golfinho. Ele está falando de gente, daquilo que vai estar com ele para a eternidade. Segundo, a consciência da justificação numa pessoa, o que pode produzir? Produz também a possibilidade de andar com Deus, a possibilidade de crescer em Deus e a possibilidade de amadurecer em Deus. E por quê? Porque mesmo depois de cristão, mesmo depois de batizado, mesmo depois de justificado, mesmo depois de lavado pelo sangue de Jesus e tal, em ministério, pregando, ainda cometo atos de injustiça. Eu sei que vocês não, vocês são justos, mas eu sim. E cada ato de injustiça que eu cometo, eu preciso da justiça divina, ou seja, eu preciso do arrependimento que me leva a confessar que pequei, para que espiritualmente o sangue da cruz me limpe e me justifique e me faça limpo do pecado. Então a consciência da justificação me leva a diariamente estar aos pés de Jesus, revendo aquilo que estou fazendo, aquilo que estou pensando, aquilo que estou agindo, aquilo que estou me omitindo, e tratando isso de pertinho com Ele. Amém, irmãos? Amém. Porque Isaías capítulo 59 diz assim: que os ouvidos do Senhor estão atentos e as suas mãos estendidas e não encolhidas para abençoar e para ouvir as orações do seu povo. Mas no versículo 2 de Isaías 59 diz que as vossas iniquidades ou os atos injustos, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a consciência da justificação me dá a possibilidade de andar com Deus de perto, de crescer em Deus, de amadurecer em Deus. Porque cada ato de injustiça que eu cometo, eu preciso da justiça divina, do perdão e do sangue divino. Irmãos, preste atenção, para alguns eu vou ser repetitivo, mas a gente peca por palavra, a gente peca por omissão, a gente peca por pensamento e a gente peca por atitude. São as 4 esferas de pecado: palavra, pensamento, omissão e atitude. Nós não passamos 12 horas sem pecar. Dormindo a gente peca. Pastor, mas eu tenho 30 anos de evangelho, pastor, eu já li a Bíblia completa de capa a capa a pé. Pastor, mas eu já preguei o evangelho em vários lugares. Pastor, eu já tive visão até de anjo. Você peca. Porque Deus olhou e disse: não há um justo sequer. Então assim, primeira carta de João capítulo 2 versículo 1, está escrito lá: filhinhos, vos digo, não pequeis, mas se porventura pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! O justo. Louvado seja Deus. Então a possibilidade de andar com Deus, de crescer em Deus e de amadurecer em Deus, ela está voltada para quem entendeu o conceito da justificação, para quem entendeu que pode ter anos de evangelho, pode pregar, falar de Jesus, evangelizou, não sei o quê. Nós somos injustos e só existe um justo. Aí a gente vai andar com ele de perto. Amém? Terceiro, o que a consciência da justificação produz naquele que compreendeu esse valor, essa coluna do Evangelho? Ele nos livra também esse conceito do peso da santidade aparente.
O conceito da justificação produz em nós a libertação do peso de uma santidade aparente. Nós não precisamos ficar tentando mostrar aos outros uma espiritualidade, uma santidade que nós não temos. E parece que na vida de alguns cristãos há um esforço sobre-humano de querer mostrar uma espiritualidade que ele não vive, e uma santidade que não está nele ainda, não chegou lá ainda, mas parece que é esse peso, porque parece que todo mundo está me olhando, parece que eu tenho que fazer as coisas e viver uma religião para os outros verem, para o pastor ver. Eu vou às vezes visitar pessoas, aí a gente chega, a hora que entra na sala já começa a meio esconder coisa, e desliga a TV, muda o canal, e o cara pega o controle e não consegue mudar o canal que está passando lá, como se eu tivesse morrido na cruz por ele, como se o que está acontecendo na sala da casa dele tivesse alguma coisa a ver comigo. Ele está diante de Deus, irmãos. Amém? Então as pessoas vivem uma santidade, um peso de uma santidade aparente, que é para os outros verem. O conceito da justificação me ajuda a ser eu mesmo. Euzinho. Quem está nas esferas menores conversando comigo em discipulado está até espantado. O senhor é isso? Não sou. Mas o senhor tem essa fraqueza também igual eu? Tenho. Porque eu não estou aqui para pagar de santinho, gente, de espiritual. Estou vendo uma luz aqui que está caindo sobre a cabeça do Arthur ali, assim. A luz. Estou respeitando, estou cobrindo espiritualmente todos vocês aqui, tá? Aí o pessoal olha para cá e fala assim: nossa, esse cara, puxa, não chego nem no dedo mindinho dele. Eita, homem ungido, poderoso, cheio de Deus. E os bastidores? E nos bastidores? E atrás da cortina do anfiteatro da vida, como é que funciona o lance? Então eu optei em ser eu mesmo, gente. Alguém que está em obras, sendo trabalhado pelo Senhor, alguém que lê a palavra, alguém que pega texto como Mateus 5,44, olha para o texto e diz assim: Senhor, eu quero passar branquinho isso aqui, porque eu não consigo viver isso. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Falei: por que o senhor contou isso na Bíblia, Senhor? Não gostei não. Só que eu gostaria que o senhor me ajudasse a viver isso. E eu sei que um dia eu vou viver isso. Amém, irmãos? Amém. Então a gente às vezes fala bonito, mas vive feio. Tem um discurso maravilhoso para a inglês ver, uma postura externa para a inglês ver, uma aparência, versículo bíblico na camiseta, e aquela linguajar, né, de misericórdia, sendo Jesus tem poder, e aí varão, e aí vaso, mas nos bastidores a gente é ruim pra caramba, uma vida ruim. Eu optei em não viver uma santidade aparente, porque eu entendi que eu preciso da justificação. Que a justificação não é um ato que acontece quando eu aceito Jesus. É o ato que vai acontecer todas as vezes que eu cometer um ato de injustiça. E parece que todo dia, às vezes eu fiz nada, não falei com quase ninguém, mas aqui dentro Deus sabe o que estava passando aqui dentro. Amém, irmãos? Eu estava numa reunião de pastores com o bispo Ronildo, e rasgando o verbo lá no pastoreio, eles falando, eu levantei minha mão, a gente estava falando sobre a sinceridade. A gente estava falando sobre pastores que precisam tirar essa capa religiosa, se mostrarem superiores espiritualmente às pessoas, e as pessoas acharem que ele é o cara, e ficarem independentes desse cara. Ele tem que orar, ele tem que estar, ele tem que colocar a mão, e que se não for esse cara, que é o cara, não acontece nada, porque ele é que é. E a gente estava falando isso. E no meio daquela conversa eu interrompi e falei: posso falar uma coisa, Ronildo? Ele disse: sim, Jair, pode falar. Eu falei: às vezes a gente está numa roda de pastores e acontecem umas coisas que eu acho muito engraçado. Porque o ser humano do sexo masculino, que estiver com as suas ordens psicológicas, hormonais em ordem, e ele for homem mesmo, se tiver uma mulher bonita aqui, ele já viu. Aqui. Ele já viu. Não, pastor, meu marido não, sim, ele também. Não, meu namorado não, ele mais ainda. Aqui, ó. Só que ele finge que não viu. Ele finge, mas ele fica dando umas rabiadas. E às vezes a gente está naquela roda de pastor, assim, conversando, tal, aparece aquele avião e os 5 pastores fingem que não veio, continuam conversando. Blá, 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 blá. Mas todo mundo já viu a dona.
isso. Mas aí a gente bota a capa e fica todo mundo fingindo que não é. Às vezes eu estou com a Soraya dirigindo assim, ela fala, nossa, que mulher bonita. Você viu? Eu falei, antes de você. Porque mulher é o meu negócio ainda, graças a Deus. Então, irmãos, é só a gente ser verdadeiro, irmãos. É só a gente não ficar querendo plantar uma santidade que a gente não tem, uma espiritualidade mentirosa, porque ali na frente a gente cai. Ali na frente cai máscara. Então, entender o conceito da justificação nos livra desse peso de santidade aparente, de fingir que não está vendo, de fingir que é assim, de fingir que é santo. Não, a gente não precisa fingir. Amém? E fingir que os outros veem. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 8, e vai dizer assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como ele também não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena então? Se é Deus quem nos justifica. Então, se foi Cristo que morreu, que ressuscitou e vive para interceder por nós para sempre, sendo assim, quem nos separará do amor de Deus? Seria a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não, imagina, nada disso, porque todo dia somos entregues à morte como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então quem acusará, quem tentará? É Deus que nos justifica. Amém, irmãos? E por último, o que acontece com a consciência de quem é justificado e compreendeu a justificação? Tiago capítulo 5,16, na parte B, o texto vai dizer assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, por isso que justo não é ser bonzinho só íntegro, não. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então a oração de um justo é o justificado, não é o íntegro honesto, é o justificado. Orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois que orou, o céu deu chuva sobre a terra. Aquele que compreendeu o significado interno, na consciência da justificação, ele vai ter as suas orações respondidas. Amém? Eu finalizo com uma ilustração para entendermos ainda mais o conceito da justificação. Pense no tribunal. As figuras principais do tribunal quem são? O juiz, obviamente, o advogado de acusação, o promotor, o advogado de defesa e o réu. Bom, para se ter um julgamento precisamos desses personagens: juiz, acusação, defesa e réu. Quando se fala de justificação, a gente pode usar isso como ilustração. O promotor vem e apresenta as provas. E quando ele chega diante do juiz, ele já mostra as filmagens, já mostra as fotografias, as ligações gravadas, os documentos conferidos por um grafólogo, já vai tudo colocado na frente do juiz. Quando o juiz olha aquele montante de provas reais e irrefutáveis, o juiz olha para o advogado de defesa e olha para o réu e diz: olha, é culpado. E o promotor bate na mesa e diz: não há contra-prova, não há o que fazer, pode condenar e emitir a sentença, porque esse réu é culpado. E o juiz pega o martelo, e a hora que ele vai pronunciar a condenação, o advogado de defesa entra em cena e diz assim: meritíssimo, só um instante. Pois não, advogado de defesa, ele é inocente. Aí o promotor do outro lado bate na mesa: como inocente? As provas são irrefutáveis, as provas são claras, a assinatura é dele, a câmera está aí, o rosto é dele, foi ele que cometeu todos esses crimes.
E o advogado ainda continua dizendo: ele é inocente. E o promotor doido, e o juiz diz: olha, ele não pode ser inocente porque as provas são conclusivas, ele é culpado. Aí o advogado de defesa então diz assim: então façamos o seguinte, eu assumo a culpa para que ele seja declarado inocente. Então a pena que estava sobre ele, o Senhor pode emitir a pena sobre mim. A condenação que estava sobre ele, o Senhor pode emitir a condenação sobre mim, porque o réu é inocente. Trazendo para o mundo espiritual, quem é o juiz? Quem é o advogado de acusação? Apocalipse 12. Quem é o advogado de defesa? 1 de João 2:1, temos um advogado. E quem é o réu? Só sobrou essa cadeira. Dentro do conceito da justificação, depois que aceitamos a Jesus, Ele leva os nossos pecados sobre si, a gente vai para qual cadeira? Só tem o juiz, acusação, defesa e réu. Não tem outra cadeira. Só essas três, só essas quatro. Para qual cadeira a gente vai agora? Bom, alguns querem sentar na do promotor, do acusador, perigosíssimo. Tem outros, pior ainda, querem sentar na do juiz. Aí o que quis sentar lá na eternidade, algum dia lá atrás, caiu de lá de cima, com 1/3 dos anos. Ele quis sentar na cadeira do juiz. Na cadeira do advogado de defesa não dá para sentar, porque tem que ir para a cruz e morrer pelos injustos. Então, só sobra a cadeira do réu para nós. Fomos justificados, inocentados, mas continuamos na mesma cadeira. Vem aqui, Jefferson. Vem aqui, pastor Reinaldo. Vem aqui, Leandro. Vai dar um mico aqui. Vou ficar. Vou fazer uma ilustração. Vem aqui, vocês três. Jefferson, fica aqui de frente para lá. Leandro, fica de frente para o pessoal. Aqui. E pastor Reinaldo, de frente para o pessoal lá. Frente lá. Não, frente para o Jefferson. Isso, assim. Ok? Então vamos entender o seguinte. Nós estamos na cadeira do réu. Entender o conceito da justificação é saber que somos dependentes de Deus em todo o tempo. E sempre seremos. Entender a justificação é saber que nós somos mais limpinhos, ou limpinhos. Não, a questão é mais sujo, menos sujo. Não é mais limpinho ou muito limpo. Aqui está você e eu. Para mim melhorou um pouquinho, né? Você e eu estamos aqui. Não, desculpe, errei. Aqui está você, agora piorou. Não. Aqui está você, nós, cadeira do réu. Aqui está o Cristo. E aqui está o Pai. Entender o conceito da justificação é entender o seguinte. O Pai olha para você e para mim, entra aqui na frente agora, Leandro, através do Filho. E através do Filho, Ele chama esse indivíduo de justo, de santo, de herdeiro das promessas, de filho amado. Mas se o Filho sair da frente, não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas com o Filho na frente, Deus nos enxerga através do Filho. E o Filho está aqui no meio do caminho. E lá em Hebreus capítulo 7 vai dizer que Ele está intercedendo diante do Pai por nós, como um sumo sacerdote eterno. Então o Filho está diante do Pai dizendo assim: Pai, aguenta um pouquinho mais do Jair. O Jair vai melhorar, eu sei que ele já é pastor, ele vai tomar jeito, ele vai melhorar. O Filho está diante do Pai, e o Pai diante do Filho. Por causa de você, meu filho, eu aguento o Jair. Amém, meus irmãos? Vocês podem descer. Entenderam o conceito da justificação? Deus só nos enxerga como filhos por causa do seu Filho, porque Ele é o justo, porque por um homem entrou o pecado no mundo, que foi o Adão, e todos que descenderam de Adão estão no pecado e são injustos. Mas se por um homem veio o pecado, pelo segundo Adão
Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.